Fala, galera linda do Lendas! Estamos aqui hoje mais um quadro de Lendas por Lendas. Mas antes de eu anunciar e de apresentar nosso convidado, vou pedir para você aí, cara, que estiver assistindo o nosso vídeo aí, pô, curta nossas páginas aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, dê o seu like aí, assista os vídeos anteriores, são papos bem bacanas, são lendas de Jardim América. Então, primeiro, agradecer aí, por ele ter aceito esse convite nosso aí. Esse cara é uma lenda de Jardim América. Grande Joel Barreiros. Boa noite, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez, hein? Ei, Rodrigo, boa noite, cara. Boa noite, é um prazer enorme estar falando com você, estar falando. Parabéns a vocês pela iniciativa, pelo seu convite, do Jefferson Borgo e o Carlitão lá, que na live lá da Capoeira mencionou meu nome. Eu não me considero uma lenda. Quando eu vi o primeiro trabalho de vocês lá, que foi com o Marcelo Davi, de coração que eu pensei no Lero, pensei no Cuquinha, pensei na Jaqueline Viola, pensei no José Olavo, gente da minha geração. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Pô, que isso, cara. Você é uma lenda de Jardim América. A gente, né, da geração um pouco mais à frente que é de vocês aí, mas a gente era pequeno, menor um pouco, né, mas a gente já acompanhava vocês. Mas lembrando, né, Justamente. que você foi o pedido dos comentários aí dos outros vídeos, da Eliane da Rosa, né, do Carlitão aí, pô, bem bacana. Então, assim, a galera que estiver assistindo, pô, se puder sugerir entrevistas com as lendas de Jardim América, fiquem à vontade, galera. Então, vamos começar. Joel, conta um pouquinho da tua história aí, cara, em Jardim América. Fala um pouco da tua família, dos seus pais, dos seus amigos aí. Conta aí pra gente como é que você conheceu o Jardim América, como é que a sua família veio para Jardim América aí, como é que foi a sua convivência com o Jardim América. Bom, Rodrigo, eu vou dividir aí, desde a minha chegada em Jardim América até a minha fase mais adulta. Eu vou tentar ser breve para não prolongar muito. Veja bem, eu tenho 57 anos, estou para quase 58, já não sou mais nenhum menino. Eu nasci em 1963, no norte fluminense, entre uma cidadezinha de Minas e outra do estado do Rio. Eu nasci na maternidade em Tombos, Minas Gerais, mas meu pai me registrou em Pociúncoa, no estado do Rio. Só que eu cheguei aqui no Espírito Santo em 1964 com 1 ano de idade. Então, na verdade, eu sou um capixaba e jardinense, porque eu já vim direto para a rua Colômbia, antiga Rua Colômbia, Rua Hermes Santoro. Fui morar no edifício Sampaio, um prédio verde que tem ali na número 22, isso mesmo, 22. E meus primeiros colegas da minha infância, eu criança, foram os filhos do Sampaio. O Toninho, o Clerinho e o Joãozinho, que eu tenho o maior carinho por eles. O Clerinho, inclusive, é deputado estadual. São os meninos que, desde crianças, sempre batalharam muito, né? E merecem onde eles estão hoje. E aí, eu vou contar uma fase aí, até a fase do primário, né? Que a gente chamava de primário na época. Eu estudava no Cerqueira Lima, que foi aí a minha fase até meus 10 anos de idade. Os meus colegas, nessa fase de infância, além dos Sampaios, eu tinha os colegas como o Anderson Dalla, o Pio, a Sarinha, Adriana Trigo, Juninho e Geisa, da Mar Azul, o Hélito Arquibarque, que não está mais entre a gente, a irmã dele, Jaqueline, eram todos os colegas. E nessa época ainda não tinha o edifício Santa Maria, né? A gente brincava ali próximo ali, até nas construções do prédio ali, a gente brincou ali. Depois com a construção do prédio, a amizade aumentou com novos moradores. A Patrícia, filha do seu Ite, o Romário, a Rovena, a Ledinha, o Esdras. Essa foi a minha infância. Eu estudei no Cerqueira Lima, essa fase de primário, e tem algumas fases dessa minha... Tem algumas lembranças que eu tenho dessa fase, Rodrigo. Ali onde começa a pracinha de Jardim América, por exemplo, Rodrigo, ali não existia pracinha, não existia Avenida Brasil. Ali era o manguezal de Jardim América, a água ia até ali, a gente tinha que passar ali, onde tinha um bar do Alencar ali, passar no cantinho ali para pegar a rua Canadá.
E aí tem outras lembranças que eu lembro também, que ali onde é o Banestes funcionava a Aviação Santa Maria, que um dos donos era o morador de Jardim América, o senhor Luciano Lube, é uma família muito querida em Jardim América. Inclusive, eu estudei com o Júlio Lube, que é da minha época, né? E essa Aviação Santa Maria depois foi ser Aviação Planeta. Eu lembro também do Banco Crédito Real, que funcionava onde é a farmácia do Rominho, da coletoria, o bar do seu Joel, que é meu pai, que infelizmente teve um acidente trágico em 1973. Essa foi a minha fase dessa fase de infância no Cerqueira Lima, quando eu fazia o colégio primário. Eu lembro também da escolinha da tia Amélia, que tinha também, e mais alguns comércios que tinha, né? O Isaías, o Armarinho do Seu Inácio, na Avenida Espírito Santo, enfim. Aí eu vim a fase do ginásio, que já foi de 74 a 77. Nessa época, eu convivi muito na Rua Canadá, né, com minhas amigas, minhas irmãs Noila, Nayara, Carla, Bianca, Enio, a família Amonde, a Sônia Amonde, que é da minha época, e colega de escola também. Tinha a família Cardoso, o Celso, os irmãos Celso e Jorge, a Rosângela, a Tiane, era onde eu passava, onde eu brincava também na Canadá. E os meus colegas de escola, de ginásio, que eu tinha, era Rovena, Dejacira, Dudu, Zeneto, Leila, aí Soraya Dantas, Gorete, Sônia Brau, Marcelo Viola. Eu só tive pessoas queridas nessa época. E já em 77, a gente tinha um grêmio estudantil muito forte no Colégio Passionista, que quem comandava era Cirilino. Cirilino era uma pessoa que pode ser também, um dia participar disso aí também. Ele comandava e ele que iniciou o som do Passionista. Quem começou foi ele na quadra do primário. Isso eu estava com meus 14 anos, em 1976, 77. Na época áurea da E era Disco quadra lá em Music. cima, né? Isso aí. Era quadra lá em cima, né? Era lá em cima, não tinha quadra embaixo, né? E até voltando isso aí, quando eu fui para o Passionista, em 1973, no formato novo do Passionista, eu fui da primeira turma, né? Existia um colégio antes, né? Que era no primário, ali funcionava Afonso Schwab, o Afonso Schwab foi para onde ele ficou por muito tempo, né? E o Passionista, a gente foi dessa primeira turma aí do Passionista. Aí essa fase até os 14 anos foi uma fase também muito bacana em Jardim América, né? Eu lembro lá da discoteca Júnior, e Jardim América sempre... E outra coisa que eu lembro também, Rodrigo, o pessoal da minha geração vai lembrar, que nós tivemos o primeiro supermercado em Jardim América, foi o supermercado chamado El Bom. Ele foi funcionar onde é o Ronsetti. Inclusive, era da família Ronsetti, que criou o supermercado El Bom, e depois teve outros comerciantes ali que a gente lembra com muito carinho, né? A Lojas Figurino, Batista, da Barateira, a Loja Veneza, enfim, era uma época que a gente lembra com muito carinho. Depois veio a fase do... Essa turma aí que você falou aí, Joel, essa turma que você falou aí, chegou a curtir matinê do Carnaval da Desportiva? Como é que é? Já tinha essa época aí, o Carnaval da Desportiva? Já tinha o Carnaval, sim. Nessa época... Tinha o matinê e tinha o público adulto, né? Isso. O Carnaval, Rodrigo, nessa época, quem podia era Carnaval de clube, né? Então, você não existia como feito como carnaval de clube. E na Desportiva, por exemplo, tinha as bandas, né, que tocavam no Carnaval, e a gente pulava o Carnaval em forma de círculo, né? E ali você vinha os primeiros namoros, tinha uma matinê e tinha muito famoso o Carnaval na Desportiva em Jardim América, entendeu? Tinha outros lugares também, como o Clube Vitória, o Clube Alves Cabral, mas Jardim América Desportiva era muito famoso nessa época, sim. Aí, Rodrigo, veio uma outra fase, né? A fase do colegial, que já foi de 1978 a 1980. Nessa época, a gente não existia a segunda ponte, né? A gente tinha que ir para o centro pela Ponte do Camelo, em São Torquato, que, na verdade, a gente nem falava centro, né? Quando a gente precisava de alguma coisa, a gente falava que ia para a cidade naquela época, né? Aí a gente
eu fui estudar em Vitória e eu fui ter uma realidade diferente. Apesar de ser muito próximo, a gente tinha uma realidade diferente. A gente tinha um bairro que a gente se conhecia, né? Sim. A gente conhecia os pais, conhecia nossos pais, então a gente era muito família no nosso bairro. Quando eu fui estudar fora, eu comecei a ter uma visão diferente. A gente estava num momento conturbado ainda na política, porque a gente vivia o regime militar, a nossa juventude clamava pela anistia, né, que foi acontecer em 79, que foi o passo para o início do fim do regime militar. E nessa época, eu também lembro de uma coisa que me marcou também, que foi a inauguração da segunda ponte, né? Que para gente de Cariacica ali foi um presente enorme, porque a gente tinha um trânsito terrível, né? E isso foi em 79, foi mais ou menos nessa época de julho, mais ou menos. Eu lembro que foi eu, mais um monte de colega, que eu não lembro agora, que até quem veio inaugurar aqui foi o presidente Figueiredo. E o que aconteceu? Nesse mesmo período, surgiu um movimento grande também de grupo de jovens na Igreja de Santa Maria Gorete, que eu estava participando. E quem comandava isso era o Alvarito Mendes, o Tuca. E ele instituiu o teatro em Jardim América, na igreja, na Semana Santa. Ele é um excelente escritor, diretor, fazia com muito amor e muito carinho. E ali eu tive amigos queridos também, né? O Juruba, a Lu, irmã dele, o Gringo, Almino, né? Galera do bem, galera do bem. Sim, muito bacana. E aí o teatro ele levava para outras comunidades. Chegamos a ir para Baixo de Guandu, apresentar em Vitória. Depois ele fez outras peças lá que a gente apresentou também. Marco Sena também participava com a gente nessa época também. Foi um período muito bacana. E paralelo a isso, eu tinha uns amigos também queridos da Rua Paraguai. Meus amigos Vladimir, Sayonara, Leila, a família Couto toda, né, que eu tenho muito carinho por eles. Ali tinha Vilmara, Lodo, Cade, o Eider, que está em Jardim América até hoje, o irmão dele, o pessoas queridas que a gente convivia ali em Jardim América. E era um período assim que a gente também começou a descobrir as coisas que não devia, né? Porque na nossa época, a bebida que a gente curtia naquela época lá era Hi-Fi, que é Fanta com vodka, Cuba Libre, né, que é rum, Coca-Cola, Bacardi, e você aprende as coisas que não deve, né? Por exemplo, eu comecei a fumar, que eu até vou falar um pouco mais na frente depois, nessa época, que tinha umas propagandas que incentivava, né? As novelas, passavam uns jovens bonitos, com as moças bonitas fumando, e a gente acabou aprendendo o que não deve aí. Mas foi um período muito bacana, porque eu sempre, nessa época, eu era muito bairrista, a gente vivia muito em Jardim América. Além do som do Passionista, eu até esqueci de falar, já no final dos anos 70, né, o Barracão, que quem comandava ali, Bidi, irmã de Gorete, né? Um tempos atrás ela organizou uma festa de barracão. Eu pude encontrar com pessoas maravilhosas daquela época também, dos anos 70. A gente pôde dançar lá as nossas disco music que rolava na época, né? Foi um período muito bacana. E em 1980, Rodrigo, em 1980 houve um outro movimento em Jardim América. Jovens de Jardim América que gostava de música, gostava de MPB, formaram um grupo chamado Janela Aberta. Esse grupo era conduzido por Zé Olavo, o Tuca, o Alvarito, o Cuca, o Beto, o Farley. Acho que falta mais uma pessoa, mas é muito tempo, não dá para lembrar todo mundo. E eles, além das composições, né, eles criavam as músicas. E na casa de Zé Olavo, Dona Elce, era uma pessoa maravilhosa que nos recebia, abria a casa dela para aquele monte de jovem. Eles iam ensaiar, a gente estava lá aprendendo a gostar de música brasileira, né, de composições. Era um período ainda do regime militar, então as músicas tinham sempre um cunho político, entendeu? Então era uma coisa muito bacana. E depois esse pessoal também eles tocavam na noite capixaba, além de participar de festivais de música que a gente acompanhava, né? Depois teve o Festival de Música de Alegre, que eles participavam também. Foi um período muito bacana nos anos 80. E também teve o som do Passionista, que marcou a minha geração, onde muitos de nós ali, primeiro namoro, né? Nessa época tinha as discotecas, as músicas de se dançar, e em um determinado momento existia a música lenta.
né? Onde você Sim. chamava uma moça para dançar e ali você podia dançar agarradinho, com o rosto colado, sentindo E... o cheiro do neutrão, do mibuquê, do patchouli. E aí o que acontece? Muitos casais de Jardim Rolar América. era um momento de amor. Sim, com certeza. Muitos casais de Jardim América começaram o namoro ali, né, no Som do Passionista, que nessa época era comandado por João Carlos. Tinha um apelido até de João Carlos Bodinho, morava ali na Rua Equador, que não, também não está mais entre nós aqui. E ele tinha uma equipe chamada Gladson. Ficou por muitos anos ali, né? E depois teve uma outra fase do Som do Passionista, que já foi DJ Paulinho, que é uma pessoa mais jovem, que comandou o Som do Passionista. Em 87, Rodrigo, aconteceu Muito uma outra bom. coisa para mim, e muito interessante, uma fase muito boa na minha vida, que eu fui participar do Encontro de Jovens com Cristo, na Igreja Santa Maria Gorete. Eu já tinha participado de outros grupos de jovens anteriormente, mas eu estava vivendo uma fase conturbada da minha vida, né, jovem, enfim. E aí eu recebi um convite da dona Jovelina, esposa do Solaô, que teve um comércio de muitos anos, Jardim América, né? Começou com a Cirandinha, na Rua Paraguai, depois foi para a Avenida Espírito Santo. E ali eu conheci pessoas maravilhosas ali, né? Algumas pessoas eu já conhecia, veio fortalecer a amizade, como é o caso da Leila, da Terezinha, e ali eu aproximei muito da Mara, da Vera, da Joana, das irmãs, minhas amigas do coração, do Gilmar, do Reinaldo, da Teca, dos irmãos dela, da Bebel, enfim. E ali nós participamos muito intensamente agora no grupo de jovens, com os encontros, né? E em um determinado momento eu era tão ativo que o padre Miniguite ainda brincou comigo, pô, Joel, você podia ir lá conhecer o seminário da Congregação Passionista? Tinha um Sim. seminário, não sei se tem, na Ilha das Flores. Mas não Aham. era só tá, Rodrigo, a gente tinha muito jovem que era muito atuante. Tanto que nessa época, 3 jovens de Jardim América, o Cleverson, o Beto e o Irineu Bersani, eles foram para a congregação, ficaram um tempo, né? O Cleves e o Beto saíram e o Irineu se ordenou e depois também saiu. E foi um momento muito, muito bacana. Inclusive, nesse grupo de jovens, foi onde eu conheci a minha esposa, Adriana, irmã de Anderson e de Alex, que moram no final da Rua México, do lado da Igreja Maranata. E em 92 eu casei, e em 94 eu tive a benção de ser pai. Entendeu? Aí, mais ou Muito menos, bom. essa fase de Muito bom. infância até o meu casamento, Rodrigo. Tentei ser breve para não Tá, prolongar muito. mas aí. Não, não, tranquilo, isso aí mesmo que a gente queria saber. Aí, antes de você dar o próximo passo aí, galera, você que está assistindo o nosso vídeo aí, pedir para você seguir nosso canal, curta nossos vídeos aí, dê dicas, comente, participe com a gente aí desse quadro que é bem bacana. E aí, Joel, depois que você casa, tem teu primeiro filho, como é que é o Joel aí nessa fase aí depois? Conta pra gente aí um pouquinho, cara. O que você vem aí o que você nos tem a dizer aí dessa fase depois de casado, pai de família, cara responsável, e aí continua em Jardim América ainda por um tempo. Fala para nós. Sim, Rodrigo, olha só, eu sempre fui muito tranquilo, né, em relação assim à minha vida. Sempre fui também um pouco medroso, mas na juventude você aprende as coisas que não deve, né? Aprendi a beber, aprendi a fumar, e a bebida era uma coisa que eu contornava até tranquilo, porque, por exemplo, eu gostava de ir nos barzinhos que tinha à noite em Jardim América, na época minha, de jovem ali, né? Eu frequentava lá o João Bala, que a gente ia lá depois de uma missa, ou no sábado, na Castanheira, lá no Clésio. Mas durante o dia, o boteco, aquelas coisas de ficar dentro de bar, eu nunca gostei muito, não, entendeu? Porque eu achava Aham, que não era legal, eu fui criado dentro de bar, enfim. Mas o cigarro era uma coisa que eu não tinha controle. Eu comecei a fumar, como eu te falei, em 1900 nos anos 70, né? 77, 78, mais ou menos ali. E eu fui fumando cada vez mais, Rodrigo. Eu cheguei a fumar, eu fumava 2 maços. Não sei se você sabe, um maço tem 20 cigarros. 2 maços são cigarros, 40 cigarros. Aí eu bebia final de semana, Rodrigo, e eu fumava 3 maços de cigarro. Eu lembro que quando eu estava com 47 anos, em 2010,
eu pensava assim, meu Deus, qualquer momento eu posso morrer fumando, né? Porque eu sentia que o cigarro vinha me fazendo mal. Só que aquilo era mais forte do que eu, tá entendendo? Aí em 2010, Sim. em 2010, Rodrigo, em abril de 2010, aconteceu uma coisa comigo que fui dormir à noite e comecei a sentir uma fisgada no peito, entendeu? E aí eu não sabia o que era que estava acontecendo, não sabia se eu estava infartando, se eu estava com outro tipo de coisa. Eu comecei a associar aquela fisgada ao Sim. cigarro. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora, né? Minha esposa não sabe dirigir. Se eu acordo minha esposa, ela vai ligar para os meus cunhados, e vão vir aqui, eu vou passar uma vergonha, não vai ficar legal. E aí eu preferi não acordar minha esposa e comecei a rezar. Uhum. Comecei a rezar, pedir a Deus para que eu não morresse, para que eu ia poder ver meu filho formado, casado, aquelas coisas de quem é pai. E aí eu comecei a rezar muito e Sim. comecei a controlar minha respiração. E aí eu fui até que quando eu vi, eu acordei de manhã. E na minha reza, Rodrigo, eu prometi a Deus que se eu não morresse, eu pararia de fumar. Naquele dia que eu acordei, eu peguei, saí para trabalhar, fiquei o dia inteiro sem fumar, porque para quem é fumante, fuma 2, 3 maços por dia, se ficar o dia inteiro, já foi uma vitória para mim. Aí, quando eu cheguei em casa, troquei de Era uma roupa, vitória, com certeza. com certeza. Cheguei em casa, troquei de roupa, subi a Paraguai, fui lá para perto do Afonso Schwab, desci, fui na pracinha. Quando eu estava em frente ao trabalho, encontrei com minha esposa, ela estava indo no supermercado, ela me perguntou o que eu estava fazendo, eu falei que estava caminhando, mas vim embora com ela. Aí, quando chegou embaixo da minha casa, do lado de embaixo da minha casa, tinha um bar. Aí eu fui lá, comprei umas latinhas de cerveja e era uma quarta-feira, ela tinha me dado uma cadeira do papai de presente, eu tinha uns banquinhos de madeira que ficava uma Uhum. cerveja de um lado e um cinzeiro do outro. E ali, quando eu sentei para ver o jogo, que eu tomei o primeiro copo de cerveja, veio aquela vontade louca de fumar, eu Vontade. esqueci tudo que eu tinha rezado, eu fui lá e peguei o maço de cigarro que eu tinha lá e fumei tudo. E aí, quando eu fui dormir, Rodrigo, a Uhum. minha dor de consciência do que um dia anterior eu tinha pedido para Deus, acho que foi maior do que a dor física que eu tive na noite anterior. E naquele dia eu Uhum. rezei novamente, pedi a Deus para que eu era um doente, que eu queria parar de fumar, que eu precisava, né, me agarrar. E naquele dia eu senti uma vibração muito grande na minha vida que eu falei assim, olha, é o meu momento agora. É agora que Deus está me dando a oportunidade de eu sobreviver e meu filho não ficar sem pai, assim como eu fiquei sem pai quando eu era garoto, entendeu? E aí o que aconteceu? Entendi. Eu peguei e fiquei sem fumar, aí com uns 10 dias, mais ou menos, me deu uma crise de abstinência muito grande, eu queria de noite, era noite, eu queria sair para fumar, ou para cigarro, minha esposa falando comigo, meu filho também, aí chora, aquelas coisas todas. E aí, Rodrigo, uma coisa importante, eu descobri em Jardim América que o Centro de Saúde de Jardim América tem um programa de tabagismo. Aí eu fui lá, me inscrevi, é um programa tipo um programa de Alcoólicos Anônimos, entendeu? É um grupo de 20 pessoas, Uhum. né? E ali eu tive, ali que me salvou, tá, Rodrigo? Ali eu tive acompanhamento de enfermeiro, de assistente social, ali eu recebi medicação, não tem, sem custo nenhum, e eu passei 3 meses ali, e cada dia, toda reunião, era um colega que parava de fumar, né? Uma coisa muito importante, inclusive, eu quero deixar aqui, se alguém do nosso bairro que fuma, ou que tem um parente, um amigo, é só procurar o centro de saúde mais próximo da sua casa. Se lá não tiver o programa de tabagismo, que não tem em todo o centro de saúde, eles vão indicar o mais próximo para você. E funciona. É claro que você tem que chegar lá com a vontade de parar de fumar. E ali, Rodrigo, o que Perfeito. aconteceu? Quando chegou, eu consegui parar de fumar, e aí eu passei a ter mais paladar, Rodrigo, e comecei a me alimentar mais. Então, quando chegou em 2011, um ano depois, eu estava com 15 quilos a mais, eu sou baixo, pela minha idade, homem, veio tudo para minha barriga, Rodrigo. Aí eu falei assim, pronto, agora eu vou ter outro treco aqui, porque essa gordura localizada aqui. E aí eu procurei ajuda, fui para a nutricionista, e ela pediu para mim, paralela a isso, eu procurar uma academia. E em 2011 eu fui lá para a Academia América, no Espírito Santo, que era do Roger e do Grande sócio. Roger, nosso amigo.
Olha, Rodrigo, eu vou falar uma coisa para você. Quando eu cheguei lá, o Roger é uma pessoa espetacular, tá? Ele me Muito abraçou, eu cheguei lá, eu não bacana. conseguia fazer nada, e ele me abraçou com muito carinho, com todos nós, entendeu? Devo muito ao Roger. E aí, o que aconteceu? Quando chegou e lá também, eu encontrei pessoas queridas. Elane da Roça, que já era minha amiga, Terezinha, que já era minha amiga, o Dedé. E a Elane e o Dedé eles já corriam. A Terezinha não, Sim. muito menos eu. Aí eu fiquei sabendo que eles iam participar na corrida, lá na corrida da Vale em 2012. Aí eu até fui em Cambori dar um treino com o Dedé, e aí eles me incentivaram, e eu participei dessa corrida em 2012. E na hora que eu terminei a corrida, Rodrigo, eu lembro muito bem que eu fui parar no posto médico, minha esposa foi lá me acompanhar com meu filho, né? Porque é uma mudança na minha vida, né? E ali eu passei mal, na Você deu verdade eu uma estava emocionado. guinada, pô. Eu estava Você emocionado deu porque eu uma achei que era uma guinada. coisa que eu não ia conseguir fazer, né? E naquele dia ali, Rodrigo, Sim, eu me sim. conhecendo, porque eu tinha outros colegas que tinham parado de fumar e em um determinado momento eles voltaram. Porque um dia tomaram um copo de cerveja, se acharam autossuficiente, e eu falei assim, olha, eu preciso me agarrar em alguma coisa. Né? Como aquele ditado que todo homem tem uma cachaça, eu precisava de uma outra cachaça para não fumar. Sim, sim. Quando eu terminei a corrida, que a menina colocou a medalha no meu peito, eu falei assim, gente, eu vou abraçar isso aqui, porque isso aqui que vai me livrar de vez do cigarro, né? E aí foi. Aí, Rodrigo, o que aconteceu? Em 2000 Na realidade, ó, só te Tá. interrompendo aí, na realidade, o sentimento que você sente aí após essa corrida, ou o sentimento que você tem, é que a gente libera uma adrenalina, e na corrida ela tem isso, né? Sim, Isso é científico, né? É prazeroso, isso se tornou prazeroso para você. Então você dá uma mudada na tua vida de 360 graus. Você ganha 15 quilos após parar de fumar, começa a se alimentar. Não tem jeito, porque a nicotina ela é um inibidor de fome, né? Ela te engana. E aí você começa a comer, não tem jeito, você começa a alimentar. A tendência é você é, ficar peso. E aí você sai de uma justamente. vida que era fumar e depois parou de fumar, começou a comer e você dá uma guinada de começar a prática do exercício físico e tentar se alimentar o melhor possível. Então, essa adrenalina que você teve na corrida foi o start do falar, cara, eu tenho que fazer exercício físico, isso aqui vai me deixar bem, isso aqui é o Isso. segredo da nossa vida. Isso aí, Rodrigo. Isso aí. E você, Rodrigo, você depois, logo em seguida, você teve uma participação aí também na minha história de vida aí. Posso falar? Pode, pô, fica à Tá. vontade, conta aí, não tem problema não. Olha Eu só, o fui, que um, aconteceu? eu fui um pequeno instrumento. Você Ah, que nada, né? já estava no caminho correto, cara. Foi mais um para a gente. Aí o que aconteceu? Em 2000, depois que eu participei dessa corrida, 2012, e aí eu fiquei lá no Roger um tempo. Em 2013, nós saímos da Academia América. Acho que o Roger foi para os Estados Unidos, alguma coisa, Isso. só ficou. Roger fechou. Ele tinha Não, passado, acho que nessa ele época ele fechou. deixou por conta do GCE e foi nos Estados Unidos Isso fazer um aí. curso. É. Isso aí, isso Aí aí. a gente ficou meio perdido assim, sem o Roger lá. E aí nós fomos para a academia, para a Quality, lá para o Sandro. Sim. Aí o que aconteceu? A gente treinava na esteira porque a gente não treinava em Jardim América, né? E aí um Uhum. belo dia, Elane falou para mim assim, Elane da Rosa, nossa amiga, falou assim, Joel, eu estou vendo que o Rodrigo está indo correr com a Brice, né? Nossa rainha querida, né? Ele está indo correr com a Brice. Ele está saindo aqui da academia, está pegando aqui Itaquari, Sotema, chega lá perto da cancela da Vale ali, pega amarelos, vem até a Polícia Federal, São Torquato tem para Jardim América. Isso dá um torno aí de 7 a 8 quilômetros, aí, de 6 a 8 quilômetros. Aí ela falou assim, pô, a gente podia ir, né? Eu falei assim, Elane, eu conheço o Rodrigo, né? Porque parte da minha juventude foi na Rua Canadá, o Rodrigo era menino ali, né? Criança ali, eu conheço ele desde criança, mas ele está fazendo um trabalho, ele é personal com a Brice, e não é legal a gente chegar e correr do lado dele. Aí eu não sei, por cargas d'água, esse assunto chegou para você, aí você falou assim, Joel, que história é essa aí, rapaz, que vai me atrapalhar? Pode vir aqui que vai ser um prazer você correr com a gente. Lembra disso, Rodrigo?
Lembro, pô, claro que eu lembro, pô. Isso é maluco, rapaz. A gente ali tava ali para quanto mais gente era melhor para mim, pô, melhor para ela, para se distrair, para motivá-la também e de Sim. uma certa forma ajudar todo mundo a fazer ter uma prática do exercício físico. Aí, Rodrigo, o que aconteceu? Foi eu, Terezinha e Elane a primeira vez. Aí você deixou a gente já à vontade, nós já começamos a chamar mais gente, daqui a pouquinho tinha umas 20 pessoas. Aí uma vez a gente estava fazendo uma corrida noturna em Vila Velha, e a Elane comentou que ela ia fazer parte do desafio Vitória Anchieta. A Camila, né, que na época namorava com o Sandro, dono da academia, falou assim, poxa, Joel, a gente podia participar disso, né? Vamos fazer? Você, não sei se a gente vai fazer e tal. Não, vamos fazer. Aí eu falei com a Terezinha também tomou a frente também. Aí nós fomos fazer parte do desafio Vitória Anchieta e fizemos uma equipe de um decateto, né? Inclusive o nome da Isso. equipe foi o Sandro, marido dela, que escolheu, Criou Destemidos. E dali em Destemidos. diante, aquilo cresceu muito na academia, né? E depois o Dedé, ele assumiu o Destemido, fez um negócio bacana, mais profissa, né? E ali foi quando a corrida de rua, Rodrigo, ela passou a fazer parte da minha vida, né? E aí, com paralelo a isso aí do cigarro, eu parei de fumar. Quando eu cheguei nessa situação, eu tinha 98 quilos, né? Hoje eu não bebo mais, eu não fumo mais. Hoje eu tenho 71 quilos. Eu cheguei a fazer 165 corridas, já fiz 25 meia maratona e fiz também 3 maratonas, Rodrigo. Eu fiz a maratona primeiro do Rio de Janeiro, 42 quilômetros, né? Fiz depois São Paulo e ano passado eu fiz Porto Alegre. Esse ano eu ia fazer a maratona de Florianópolis, infelizmente foi cancelada, né, no momento que nós estamos vivendo. Sim, Então, o que sim. acontece? Só que eu sou um corredor que... eu lembro na Maratona do Rio, quando eu fui correr a Maratona do Rio, eu lembro que eu saí um pouco na frente, para não ficar muito para trás. Eu acho que daqui do Espírito Santo, dos meus colegas corredores, todo mundo passou por mim e bateu a mão no meu ombro. Só acho que só uma menina que não. Aí todo mundo passava assim, bora, Joel. Eu falei assim, olha, eu só quero chegar onde vocês vão chegar, que é lá no pódio. Né? Agora eu vou correr dentro do meu limite, eu não estou preocupado com ninguém. A minha vitória é só comigo, a minha vitória não depende da derrota de ninguém. Eu quero chegar, como a corrida ela tem um impacto muito grande nas articulações, eu preciso Sim. correr de maneira que eu chego bem, eu sou empregado, corro no domingo, na segunda-feira, eu não posso falar para o meu patrão que eu estou machucado com corrida, então eu Isso tenho que aí. estar bem, chegar bem. Então, como qualidade de vida. Passou a fazer parte da minha vida, né? Eu não ganho nada para correr, pelo contrário, eu pago, mas é um investimento na minha saúde. Na Então, sua a corrida, saúde. justamente. E depois, Rodrigo, eu descobri a bicicleta, né? Junto com Coisa isso, eu linda. descobri a bicicleta. A bicicleta também, eu vou falar para você, é uma outra cachaça. Um evento bacana que eu fiz foi a volta da Lagoa do Paraná, que deu 115 quilômetros que eu pedalei. Olha, eu vou falar para É, você, foi a distância maior que eu pedalei até hoje, mas foi um evento muito bacana também. E o que é legal, tá, Rodrigo? Eu tenho uma esposa que ela me apoia, né? Ela corria comigo, ela sempre me apoiou, então eu posso sair para correr, para pedalar. Então, hoje, eu daqui 2 anos, praticamente, Rodrigo, eu vou fazer 60 anos, né? Então, eu vou estar na terceira idade, então eu preciso... Eu já fui no geriatra, né, para falar assim, doutor, daqui 2 anos eu muito. vou chegar aqui, então eu quero saber o que, é que eu tenho que fazer agora para chegar bem aqui, né? Então, a questão agora, por exemplo, eu tenho 28 anos de casado, né? Eu perdi esse Agora, peso todo. Joel, agora é a manutenção. Você já fez o que tinha que fazer, meu amigo. Essa é a grande realidade. Então, cara, como a gente está chegando no fim aqui, eu queria que você primeiro te agradecer mais Ô, uma Rodrigo, vez aí, tá? Eu queria que em breves palavras aí você terminasse a sua fala aí com... Se você quiser falar aí pra gente aí de lição aí, cara, seja breve para nós, por favor. tá, Rodrigo, olha só, veja bem, eu tenho um carinho muito grande por Jardim América. Desde quando eu descobri gente, eu estava em Jardim América. Tem 2 anos que eu mudei de Jardim América. Eu vim morar próximo do meu filho, da minha mãe, da minha irmã, entendeu? O meu cantinho de Jardim América está lá. Se algum momento da minha vida der errado onde eu estou morando, eu volto para lá. Eu tenho um carinho muito grande por Jardim América. Como eu trabalho também em Cariacica,
vira e mexe, eu estou em Jardim América, hoje mesmo eu estive em Jardim América, e nós estamos vivendo num momento delicado, né, de saúde e de economia. Então, eu queria deixar um recado assim, para que a gente consumisse em Jardim América, né? Existe um grupo de WhatsApp lá, que é a Kissla que comanda, um grupo social, que pessoas estão produzindo cada coisa deliciosa para vender, entendeu? Então, a gente consumir em Jardim América para fazer o nosso bairro, né, movimentar. Eu consumi já umas esfirras da Mônica Serra, o cuscuz da Bacana, Vanessa, do Raposão, entendeu? bacana, bacana. Eu Então, tenho visto lá no seu Instagram, eu tenho visto, pois eu acompanho, eu então é o acompanho. momento da gente consumir no nosso bairro, né? Jardim América hoje não é como era antes em relação à violência, só que, infelizmente, isso não é típico de Jardim América, isso é de qualquer lugar, né? É Com isso de qualquer certeza. lugar. Eu vejo gente também fazendo bacana em Jardim América, tá? Idevan, Romário, Aninha, Coisa, Kissla, coisa, Rafael, Marcelo Davi, pessoas que show, abraçam o Jardim América. É isso que é bacana também a gente ver no bairro, né? Que é um bairro com muito querido, certeza. além de ser um bairro, de ter pessoas queridas, ele estrategicamente Bem ele é bem localizado. organizado, né? Você vê com 5 Coisa quilômetros, linda. você passa 5 quilômetros, você está perto do Ceasa para a região serrana, região norte, Sim, você passa sim. do centro de Vitória, em Vila Velha, né? É um bairro muito querido. Então, eu só quero agradecer, Rodrigo, o convite de vocês mais uma vez e muito obrigado, né, por lembrarem de mim. Obrigado Que mesmo. isso, que isso, Joel. A gente que agradece aqui a oportunidade, a sua disponibilidade. Galera, você que está vendo o vídeo aí, que gostou, curta, compartilha aí. Próximos entrevistados aí, tá? Siga o canal Lendas de Jardim. Joel, obrigado. E, cara, Rodrigo, tamo junto. Boa noite, meu irmão. beijo no coração de todos. Beijo. Beijo. Valeu. Valeu.